A vida intelectual no Brasil estava morta. E eu restaurei. Tomara que foi os três de ministro, porque os três são pessoas muito sinceras, muito honestas. Fala, seus mal diagramados, vocês já devem ter ouvido falar do Olavo de Carvalho a essa altura do campeonato, é claro. Afinal de contas, ele é o filósofo chancelado pelo Jair Bolsonaro e inclusive dá dicas e também faz indicações de pessoas que possam vir a trabalhar no governo, e algumas até trabalham, outras já até saíram fora depois de várias confusões causadas aí pelos olavetes do governo Bolsonaro, como o Ricardo Vélez Rodrigues e também o chanceler Ernesto Araújo. Mas Olavo de Carvalho não é uma novidade no Brasil, não é mesmo. Olavo de Carvalho é um verdadeiro camaleão. Desde a década de 60, ele está se reinventando a cada período de 5, 8, 10 anos e com uma nova identidade, não identidade não, mas uma nova identidade de comportamento, onde ele já foi de tudo, já tudo que você possa imaginar e até de coisas que você nem imaginava que existia, o Olavo de Carvalho já foi. Marco Bezzi não pôde estar no vídeo porque está estudando os métodos de Olavo de Carvalho junto com ele, mestre do capitalismo, por Nando Moura. Para vocês terem uma ideia, tudo começa na história do Olavo de Carvalho participando de um diretório estudantil de esquerda. É isso mesmo, o Olavo de Carvalho durante 2 anos foi comunista. Você pode não acreditar, mas já foi. Eu já fui comunista. Que acontecimento serviu para precipitar aquele estalo e fazer com que o senhor chegasse à conclusão que o comunismo não era a saída. O primeiro sinal de que aquilo não prestava, eu obtive já praticamente no primeiro mês de participação no Partido Comunista. Note bem que dentro do partido eu era peixe pequeno, era o que eles chamavam tarefeiro. Tarefeiro é o sujeito que só obedece ordem e não discute. E aí ele dizia que na época ele tava ali naquele rolê só pra pegar mulher, mostrando que os direitistas já eram pouca transa naquela época, né? E aí ele falava, não, na verdade eu tava ali pra trazer as mulheres pra irem nas festinhas, eu deixava a política ser feita por gente que tinha algum talento pra isso, como o Rui Falcão, não é mesmo? E aí o Bolsonaro... E aí o Olavo desistiu dessa vida de ser comunista do diabo e foi começar a dar pequenos golpes. Porque afinal de contas, o que é Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho, para ser bem resumido, é um estelionatário. Ele pode vir me processar? Pode, mas primeiro ele vai ter que responder todos os processos que ele já tem no Brasil, e isso ele não vai fazer. O negócio dele é semear intolerância e ódio contra ideias, e desde a década de 70 Olavo faz isso. Depois de passar um tempo aí no diretório comunista, o filósofo auto-intitulado, que já foi colunista, já foi místico, astrólogo, professor e agora também é guru do bolsonarismo. Então esse Olavo youtuber que fuma cigarro, tosse, mata urso, fala sobre cu e é mendigo virtual fazendo campanha para arrecadar dinheiro, é um cara novo. Esse Olavo não existia na década de 70. O Olavo da década de 70, depois que passou pelo comunismo, ficou maluco. Em 74 o Olavo se reinventou, mas se reinventou de uma forma muito diferente, que é parar na ala psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria Comunitária no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. Segundo o jornalista Renato Pompeu, que foi um dos fundadores do Jornal da Tarde da Veja, ele esteve junto com o Olavo e ele disse o seguinte: Olavo acabou saindo do hospital psiquiátrico sem alta médica. Isto é, resolveu interromper o tratamento antes que os médicos o considerassem em plenas condições, o que provavelmente não aconteceria, certo? Uniu-se a um psicoterapeuta argentino formado na Suíça, algo místico, que usava na terapia coisas como teias de aranha e pedras molhadas. Posteriormente, Olavo começou a aparecer na imprensa paulistana como o principal astrólogo da cidade. Uniu-se a várias mulheres e teve filhos com algumas delas. Nisso, o que acontece, cara? Depois o Olavo vai se unir com esse cara aí e fazer o primeiro curso de extensão universitária em astrologia na Pontifícia Universidade Católica, a PUC. E esse cara que ele conheceu ali na psiquiatria se chamava Juan Alfredo César Miller, um astrólogo, homeopata e psicólogo argentino. Esses caras, durante a década de 70, fizeram exatamente isso, o que o Renato Pompeu disse, que é fazer uma seita onde as pessoas iam lá se tratar com pedras molhadas e teias de aranha. Prometia o que ninguém sabia se seria verdade ou não, e no fim das contas tá aí, né? O Olavo foi muitas vezes denunciado por ser um picareta até nessa arte aí, e na década de 70 ele já saía nos jornais com algumas matérias investigativas sobre se Olavo de Carvalho era confiável ou não. Chegou a construir uma barca egípcia no porão de casa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo,
cuja porta cerrou com tijolos e cimento, com o intuito de transmigrar para outro mundo, o que não tivemos a felicidade de acontecer, porque imagina só um Brasil sem o Olavo de Carvalho, que bom seria, não é mesmo? Ele percebendo que o cerco estava se fechando, com essas mentiras que ele contava, com essa loucura que ele propagava dentro da própria casa, ele sai da astrologia e vai parar na seita Tradição, que é uma tarica dos irmãos Omar Ali Shah e Idris Shah, espécie de confraria esotérica islâmica, de corrente contemplativa e mística do Islã. Foi nessa época aí que o Olavo de Carvalho foi parar até nos Estados Unidos, né, onde ele conheceu o Cid Mohamed, é um líder de grupo de brasileiros pela tarica Frishosh Shuon, em Bloomington, nos Estados Unidos. Essa seita misturava islamismo, hinduísmo e xamanismo, e tinha a seguinte particularidade, veja bem, seus integrantes tinham que levar suas esposas para serem submetidas sexualmente ao sheik. Pessoas solteiras, mesmo homens, poderiam se entregar sexualmente à pessoa que era responsável por essa seita. Talvez que o Olavo foi fazer uns cursinhos para vir para cá de novo no Brasil, enganar algumas pessoas, e algumas dessas pessoas que foram enganadas por Olavo de Carvalho são pessoas bem famosas. Uma delas é a Liana Diniz. Liana Diniz, para quem não sabe, é filha do Alberto Diniz, o famoso jornalista, né? Ela emprestou uma grana, na época uma grana boa, era $5.500 pro Olavo de Carvalho viajar pra gringa e depois levá-la. Ele não levou a Liane e a Liane entrou na polícia contra ele. E o que a polícia falou? Cara, olha, na boa, você tem total condição de não cair na lábia de um cara como esse, então a gente não vai abrir nenhum processo contra o Olavo, porque você foi inocente, foi burra, azar o seu, problema seu, perdeu a grana, já era. E o Olavo não se retratou e jamais devolveu esse dinheiro para Liana, que perdeu mesmo e já era, nunca mais conseguiu reaver o dinheiro que ela investiu aí numa ideia do bolso do Olavo, que é furada como todas as outras que ele teve e vai ter ainda. Parece que o Olavo, depois de alguns anos se envolvendo nesse tipo de rolê, acabou sendo o próprio denunciante dessa história toda, numa matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo, em 10 de janeiro de 86, no qual que ele disse que a Tradição, que é o nome da seita que ele participava, extorquia dinheiro em dólares e tinha virado um caso de polícia. Ele, em algum momento, foi ultrapassado por alguém mais esperto ou mais malandro, resolveu abrir o bico, né? Então, quando o cara começa a perder dinheiro, ele se reinventa, sai do rolê e começa a criticar. Tá parecendo com o que ele faz no governo Bolsonaro? Sim, porque esse é o modo de agir do Olavo de Carvalho. Ele se contempla com todo o lance que tá em volta dele, uma seita, um partido político, seja lá o que for, cresce nas costas dessas pessoas e começa a tentar forçar a ganhar grana em cima. E ele vai durante muitos anos nessa, porque afinal de contas ele estaria passando necessidade, o que é difícil de comprovar e é difícil de acreditar, porque afinal de contas, queira ou não, o Olavo vende muitos livros. Se ele ministra muitos cursos, a gente não vai saber, porque aí fica meio que por conta do que ele diz, mas dá pra comprovar o tanto de livro que ele vende e dá uma grana pra se manter muito bem lá no meio do pântano, na Virgínia, onde ele mora, provavelmente sem muitos luxos, né? Com tanta atuação na rede social, fica difícil acreditar que de fato ele arranje tempo pra ler. Então o dinheiro é só pra comprar mesmo charuto e cachimbo. E como ele não é um comunista, ele não deve fumar charuto cubano, então ele deve fumar algo muito mais barato que qualquer grana de aposentado aí, inclusive depois da reforma da Previdência, bancaria. Já nos anos 90, Olavo de Carvalho renega a sua fase esotérica islâmica e torna-se um bom cristão católico de carteirinha, conservador, defensor da ortodoxia da Igreja Católica, de seus dogmas, seus conceitos e preconceitos, do sionismo, do capitalismo, do livre mercado, do neoliberalismo e do macartismo. Tudo, basicamente, o que o virgem de internet atual gosta. Ou seja, Olavo de Carvalho, nos anos 90, era o precursor do que viria a se transformar o Bernardo Kister agora nos anos 10. Claro, desde então, o Olavo tem formado muita gente que continua com aquela paranoia sobre o comunismo liderar os partidos do Brasil. E o Olavo e os seus seguidores não acham só que o PT é um partido comunista. Não, pelo contrário. O espectro de comunismo para eles é muito mais amplo e elástico. E eles chegam, inclusive, a citar o PSDB como também um partido que entra nessa ideologia, e até o DEM. Eu já vi um deles citando por aqui, o Olavo também de vez em quando dá umas dessas, mas isso começou nos anos 90. Antes dos anos 90 ele era um esotérico, foi um cara que teve simpatia aí pelo islamismo, o que ele troca completamente nos anos 90 ao se aproximar do sionismo.
Mas Olavo, desde os anos 90, faz o quê? Ele professa um cristianismo abstrato. Como assim, cara? Ele manifesta a fé dele sem jamais dizer a qual confissão de fé pertence. Ninguém pode ser católico tendo tido 3 mulheres, tendo obsessão anal e muito menos tendo sido e ainda ser, até hoje, um astrólogo auto-intitulado e um filósofo ao mesmo tempo. Ele tem que escolher alguma dessas coisas para ser e não todas, porque afinal de contas algo aí não casa, principalmente quando você se declara cristão, e cristão não tem obsessão anal como o Olavo, ou se tem, pelo menos não demonstra com tanta veemência nas redes sociais. E se ser cristão católico como o Olavo diz é o correto, da próxima vez que eu for me confessar, levarei meu mapa astral pro padre Fábio de Mello, dar uma olhada ali e ver se tá tudo bem com o signo de Leão. O Olavo, nos anos 2000, entra numa nova fase. Com o advento da internet, das redes sociais, ele ganhou um novo secto de fãs, essa galera Libercook, né, o famoso Libercorno, que surge aí nos anos 2000 como uma forma da pessoa se integrar coletivamente. O que acontece, cara? Acontece que teve uma parcela da população aí que nunca esteve de fato cômoda para se integrar em tribos urbanas, seja rap, samba, pagode, funk, skatista, pichador, corretor da bolsa, corretor imobiliário, organizador de rinha de galo, vendedor de carro usado como Fabrício Queiroz. Não, na verdade são pessoas que tinham ali seu empreguinho pra lá de medíocre ou um emprego bom, às vezes no serviço público, mas que não conseguia se integrar com ninguém. E o Olavo de Carvalho veio para representar essas pessoas porque ele é muito parecido com eles, né? Afinal de contas, durante os 85, 90 ou 112 anos de vida do Olavo de Carvalho, o que ele fez foi ser uma pessoa com dificuldades para criar amigos, mas muita facilidade para criar inimigos. E essa turma formada pelo Olavo desde os anos 2000 com cursos online e depois através do YouTube é muito parecida com ele. Você já viu, por exemplo, o Nando Moura postar uma foto de alguma balada que ele foi ou de alguma festa? O Bernardo Kister, por exemplo, postar algo nesse sentido? Ou o próprio Olavo? Tá, o Olavo tem umas fotos que ele tá sendo condecorado aí, já foi condecorado inclusive pelo Flávio Bolsonaro, ganhou a medalha Tiradentes no Rio de Janeiro, mas não muito além de encontros protocolares onde ele é ali um representante que se transforma no guru das pessoas que o convidaram. Os caras encontraram na política uma forma de se empoderar e conseguiram, de fato. A gente chegou aí em 2019 com o Olavo de Carvalho sendo um grande ator da política brasileira. É um cara em que se deve confiar? Jamais, mas é um cara que está sendo importante e está sendo relevante e influenciando escolhas do governo. Lá nos Estados Unidos ele estava mais tranquilo, ninguém conhecia ele, e depois ele foi fazendo amizades com Steve Bannon, com outros líderes do republicanismo, mas é outro Olavo, né? Um Olavo que as pessoas não conhecem o passado. Inclusive a filha do Olavo fala que se conhecer o passado do Olavo enquanto pai, as pessoas ficam de certa maneira até arrependidas de um dia terem seguido o cara, porque segundo ela, ele não deixou com que os filhos estudassem, ele queria alfabetizá-los dentro de casa, porque, segundo o Olavo, ele é um autodidata. Já que ele é autodidata, ele pode também ensinar os filhos. Essa era a ideia e a ideologia do Olavo. Só que o Olavo não entendeu que ele é autodidata e, na verdade, as ideias bizarras dele, principalmente sobre conceitos científicos, conceitos históricos e conceitos políticos, mostra que a falta de um professor ou até de uma formação acadêmica mais convencional não ajudou o Olavo. Pelo contrário, ele aí é uma demonstração que o autodidatismo, se você não for um cara realmente muito, mas muito acima da média, se você for um cara que na verdade é muito acima da média apenas como picareta, o resultado é ser um Nando Moura, é ser um Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, assim como eu e o Marco Bezzi, foi um jornalista aqui no Brasil, escreveu em vários veículos e veículos realmente de prestígio. Olha só, mas o único lugar onde ele não foi demitido, defenestrado da redação, foi o Diário do Comércio, editado pela Associação Comercial de São Paulo. Mas sabe por que ele nunca foi demitido lá? Porque ele é amigo do Guilherme Afife Domingos, é esse mesmo, aquele que já se candidatou a governador, prefeito, presidente, senador, deputado federal e perdeu todas. O Afife, em 89, foi candidato a presidente da República, perdeu, mas sabe quem era o cotado para ser ministro da economia do Afife naquela época? Não se enganem, as coisas estão ligadas, era Paulo Guedes. O Paulo Guedes já tinha a ideia da reforma da Previdência já naquela época. E o que acontece? Paulo Guedes também é amigo do Olavo desde aquela época, porque afinal de contas o elo em comum entre os dois é
Afife Domingos. Marco Feliciano já foi amigo de Olavo de Carvalho e inclusive foi autor do projeto de lei número 8.099 de 2014 para inserir na grade curricular das redes públicas e privadas de ensino conteúdo sobre criacionismo. Isso é mais uma influência do Olavo de Carvalho na vida pública brasileira. Existe um grande brasileiro, seu presidente, que mora nos Estados Unidos, o seu nome é Olavo de Carvalho, é um grande filósofo brasileiro, que infelizmente teve que deixar a nossa nação por perseguição política. Professor Olavo de Carvalho, nos últimos 20 anos, tudo que falou sobre a política brasileira aconteceu, vaticinando como um verdadeiro profeta. Tenho orgulho de ser aluno da sua escola de filosofia, seminário de filosofia.org. Os deputados quiserem conhecê-lo, eu convido para que entrem nesse site. Em 2012, como a gente já disse aqui, Olavo recebeu a medalha Tiradentes das mãos de Flávio Laranjão Miliciano Bolsonaro. E o deputado Marcelo Freixo deixou registrado na ata que, mesmo tendo um pensamento absolutamente oposto, defende o direito de o deputado Flávio Bolsonaro fazer homenagem a quem ele quiser. Afinal de contas, se o Flávio Bolsonaro não homenageasse miliciano e doidinho de internet, o que ele faria na Câmara? Nada, porque foi exatamente essa atuação do Flávio durante todo o tempo que ele foi deputado estadual. O Olavo se tornou um mendigo virtual só agora? Engana-se. Temos aqui um print anterior ao governo Bolsonaro, no qual o Olavo de Carvalho demonstra que ele tem muita cara de pau e não tem nenhum pudor em ser um pedinte virtual. Em 2016, Olavo de Carvalho escreveu o seguinte, para vocês verem que isso é uma prática antiga dele. Neste momento estou sofrendo da parte de pessoa ligada aos defensores das nossas instituições. O ataque mais letal e ardiloso já voltado contra a minha pessoa e o meu trabalho. Não se trata de difamação ou calúnia, isso já virou arroz com feijão, mas de uma armadilha jurídica muito bem montada, calculada, para me desprover dos meus meios de trabalho e subsistência por muitos meses. Justamente no momento mais decisivo da luta pela salvação do Brasil, a contar dos próximos 30 dias. Não posso dar detalhes por enquanto, claro, nunca dá detalhe nenhum porque é mentira. Mas aviso aos meus alunos e leitores que talvez eu venha em breve a precisar de todo o seu apoio. Não vou pedir contribuições a ninguém, apenas para levantar os fundos necessários para enfrentar a situação. Darei alguns cursos extras durante a semana. Muito bem, Olavo de Carvalho, você mostrou aí que você fez todo o arco do picareta. Tem gente que faz o arco do herói e você fez do picareta, enganando a galera na década de 70, tendo sido comunista apenas para tentar pegar mulher, que eu duvido muito que você tenha conseguido, tendo feito que seus filhos estudassem em casa, sendo autodidata e não entendendo nem as leis básicas de Newton, tendo vendido muitos livros com conceitos completamente equivocados e agora sendo um pedinte virtual da internet. E é isso aí, galera. Gostou um pouco desse histórico do Olavo de Carvalho que fizemos aqui? Pra quem gostou, siga a gente, ative as notificações e também, veja o nosso apoia-se aqui. Você pode contribuir para que o canal continue crescendo e continue aí investigando o passado dessa picaretagem que tomou conta do Brasil. E para quem já segue a gente, conhece a gente há muito tempo, temos só uma coisa para dizer: não passarão.